Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E na aula de hoje, faremos uma breve exposição do primeiro trimestre de 2021, bem como uma apresentação à luz da Palavra de Deus sobre os títulos, a pessoalidade e os atributos divinos do Espírito Santo. Você não pode perder essa aula. Vamos juntos aprender a Palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos iniciando um novo ciclo na Escola Bíblica Dominical. Um novo ano, um novo trimestre, uma nova revista. E desde já quero externar a minha gratidão a todos os alunos e professores que nos acompanharam durante todo o ano letivo de 2020. Deus abençoe cada um de vocês. Fica aqui o meu muito obrigado e vamos seguir firmes e fortes em 2021. A você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Abrajaula. E não perde tempo não, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e já chega dando like. O like é muito importante, não só você que chegou agora, mas você que é inscrito também, deixa o like aí. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. A revista desse primeiro trimestre de 2021 está uma bênção. Não é uma revista expositiva, como foi a revista do trimestre passado, onde estudamos o livro de Jó. E quando a revista é expositiva, nós nos prendemos a um livro da Bíblia e passamos a estudá-lo capítulo por capítulo, ou então as principais seções deste livro. Esse trimestre é temático, vamos estudar um assunto, vamos falar sobre o Espírito Santo e a sua obra. E para isso vamos usar vários textos de toda a Bíblia. Por isso que o trimestre é temático, vamos nos prender a um tema e estudar esse tema à luz de todos os livros da Bíblia. Essa revista foi publicada pela CPAD e o tema geral do trimestre é o seguinte: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Nós temos aqui algumas informações acerca do pastor Ezequias. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Ele também é graduado, olha só aqui o vasto currículo do pastor Ezequias Soares. Ele é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, é também autor de diversos livros, entre eles aqui temos uns muitos conhecidos como o Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão de Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Então vai ser um trimestre abençoado. E apenas para que você fique inteirado aqui das 13 lições que estudaremos durante esses 3 meses, dê uma olhadinha comigo aí no sumário. Se você não está com a revista, vai estar aparecendo aqui do lado, né, o sumário das lições. A primeira lição falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vai ser uma bênção aqui, como já anunciado. Falaremos sobre os títulos, a pessoalidade e os atributos divinos da terceira pessoa da Trindade. Na segunda lição, falaremos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Como ele atua neste plano que foi tracejado desde antes da fundação do mundo. Terceira lição vai ser uma das melhores, muito esclarecedora. Falaremos sobre o batismo no Espírito Santo. A quarta lição, a atualidade dos dons espirituais. A quinta, o fruto do Espírito, o eu crucificado. E falaremos aqui da importância do fruto do Espírito, e é ele quem produz em nós esse fruto. Esse fruto não é obra humana. E vai ser uma lição muito esclarecedora. Lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Oitava lição, comprometidos com a palavra de Deus. Nona, vivendo o fervor espiritual. Décima, o Senhor Jesus cura hoje, sim. Jesus ainda continua curando. Os dons, eles não cessaram, eles não ficaram simplesmente para a era apostólica e se acabaram em um momento da história da igreja. Vamos falar sobre isso.
A 11ª lição, compromissados com a evangelização. O que é Pentecoste? O que é ser pentecostal? Muita gente não sabe o que é ser pentecostal. Ser pentecostal é receber poder de Deus para evangelizar. E foi isso que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2. Lição de número 12, a urgência do discipulado. E por fim, a última lição tem o seguinte assunto: voltando os olhos para a bendita esperança. E eu espero ter você aqui em cada lição desse trimestre. A lição de hoje, ela será ministrada no dia 3 de janeiro de 2021 e o assunto é a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. A verdade prática nos diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Temos aqui alguns objetivos a serem atingidos, mas o objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E antes de entrarmos aqui nos pontos da lição, eu gostaria de fazer 3 observações muito importantes e fique atento a elas, porque elas vão permear todo o trimestre, todas as 13 lições. A primeira delas é que a revista, que ora começamos a estudar, ela tem 3 características. A primeira característica é que ela é teológica, pois dentro da teologia, o assunto que estuda, a matéria que estuda a pessoa do Espírito Santo, chama-se pneumatologia. Ou seja, a palavra pneuma mais a palavra logia, a junção destas palavras dá nome a essa doutrina, ao estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. É uma lição teológica. Os assuntos que serão tratados aqui são doutrinários, porquanto nós falaremos aqui sobre batismo no Espírito Santo, dons espirituais, a ética do crente que vive cheio do Espírito Santo. Falaremos aqui sobre fruto do Espírito e esses assuntos são doutrinas basilares da fé pentecostal. Então, esse trimestre aqui, essa revista, ela tem essas 2 características. Ela é teológica e ela é doutrinária. Mas, além dessas características, a revista também tem um desdobramento prático, porque ela dá ênfase a isso. Como uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se comporta, ela vive. Como uma igreja que é cheia do Espírito Santo, como essa igreja é. Não tem só um desdobramento coletivo, mas também pessoal, porque a vida do crente em particular, do crente que é cheio do Espírito Santo, é diferente. Então, no campo da prática, tem esse desdobramento coletivo e o desdobramento individual. Outra informação importante também acerca desse trimestre é que os professores e alunos devem estar cientes da importância dessa lição. Essa lição não poderia vir em tempo melhor, porque no tempo em que estamos vivendo, a fé pentecostal, ela vem sofrendo vários ataques por parte de pseudos reformados que têm medo do Espírito Santo, não têm a experiência que nós temos e tentam torcer as Escrituras e às vezes até em tom de deboche, de zombaria, menosprezando os pentecostais. Então essa lição aqui, ela vai nos ajudar a ter um olhar diferente sobre o que é ser pentecostal. Porque tem muita gente que é pentecostal, mas não sabe o que é Pentecoste. E a gente vai aprender aqui durante essas 13 lições. Outra coisa também muito importante é que durante esse trimestre nós vamos aqui afugentar a acusação que recai sobre os pentecostais de sermos ou de eles serem pneumatocêntricos. Porque os pentecostais dão ênfase nas línguas, os pentecostais só dão ênfase nas curas divinas, nos dons espirituais,
eles são pneumatocêntricos. E isso não é verdade. Há um jargão no meio pentecostal, e provavelmente você ouviu de seus pais na fé, né, de seus avós na fé, aquele jargão que diz o seguinte: olha, Jesus ele salva, Jesus ele cura, Jesus perdoa pecado, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prepara o homem para ir morar no céu, Jesus brevemente voltará. Então, os pentecostais não são pneumatocêntricos. Veja também que há também uma mensagem muito inerente ao povo pentecostal, e essa mensagem ser cristocêntrica. Jesus, 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 Jesus. Por que é importante falar isso aqui? Grave isso aqui. Se for possível, anote isso aqui. Não fundamentamos a nossa fé apenas na atividade de uma pessoa da Trindade. Não damos ênfase somente ao Filho e nos esquecemos do Pai e do Espírito. Não damos ênfase somente no Espírito Santo e nos esquecemos do Filho e do Pai. Não fundamentamos a nossa fé apenas na atividade de uma pessoa da Trindade, mas alicerçamos nossa teologia, vida e prática a partir da perspectiva da Santíssima Trindade. Então, esse trimestre vai afugentar essa acusação falaciosa de sermos apenas pneumatocêntricos, nos esquecendo das outras pessoas da Trindade. Veja que vamos falar aqui sobre muita coisa. Não desiste não, fica comigo aí. É a primeira aula, tem esses conceitos introdutórios, mas vamos seguindo aqui, aprendendo a palavra de Deus. Para a exposição dessa primeira lição, o pastor Ezequias Soares fez uma divisão aqui de 3 pontos, igual o pastor Zé Gonçalves. E aqui no primeiro ponto ele colocou o seguinte: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo ponto, o Espírito Santo e Jesus Cristo, as relações não vai sair o nome aqui, mas são as relações dentro da Trindade, as relações do Pai com o Filho, as relações do Espírito com o Filho e as relações do Filho com o Espírito. Então, ele colocou aqui o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o terceiro ponto, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. E, meus irmãos, dentro do subsídio aqui, eu fiz uma divisão também muito parecida, coloquei aqui 3 pontos também: o Espírito Santo e as Escrituras, os nomes ou os títulos do Espírito, a pessoalidade do Espírito Santo, ele é pessoa, e vamos aqui dar as características do Espírito Santo como pessoa, e também o Espírito Santo é Deus. Né? O Espírito Santo é Deus. Como as Escrituras revelam o Espírito Santo? E já vai logo aí anotando no ladozinho, rabiscando sua revista, ou então baixa o subsídio que está disponível aí na descrição do vídeo, tem um linkzinho azul aí embaixo, clique e faça o download desse material. E vamos juntos aqui aprendendo a palavra de Deus. Como é que as Escrituras revelam o Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é revelado nas Escrituras como o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 16, nós temos aqui um texto prova. A Bíblia diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então esse é um dos títulos, um dos nomes do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E quando falamos assim sobre o Espírito de Deus, isso dá a entender que o Espírito, ele é o executivo da divindade. Ele opera tanto na esfera física como na esfera espiritual. E entenda, à luz da Bíblia, que por intermédio do Espírito, Deus criou e preserva todo o universo. Conforme o Salmo 104 e o verso 30, Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Ele opera na esfera física, ele é atuante na obra da criação, na obra da preservação de todas as coisas. Na esfera espiritual, o Espírito, ele também opera convertendo os pecadores,
santificando e sustentando os crentes, conforme nos diz João capítulo 16, versículo 8 e versículo de número 9. Mas desde já, cabe aqui um alerta. O Espírito de Deus. Essa expressão não pode ser entendida como um espírito pessoal, particular de Deus. Não é assim. Dentro da Trindade, o Pai não é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo não é o Filho e nem o Filho é o Pai. São três pessoas diferentes, mas todas são Deus. É um mistério da Trindade, da triunidade. São três pessoas, mas um só Deus. E cada pessoa exerce atividades diferentes, cada pessoa exerceu um ministério específico, e isso aqui é muito bonito, porque a doutrina da Trindade ela está para além do entendimento humano. Não conseguimos, assim, entender a essência dessa doutrina, né? Mas simplesmente podemos olhá-la de longe e vê-la, e ver os seus contornos. Mas a Bíblia, ela mostra a existência da Trindade. Falaremos disso em lições mais à frente. Então, as Escrituras revelam o Espírito Santo como o Espírito de Deus. Aquele que executa, aquele que opera na esfera física e na esfera espiritual. O Espírito Santo também é revelado dentro das Escrituras como o Espírito de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E por que é que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo? Eles não são a mesma pessoa, mas por que ele é chamado de Espírito de Cristo? Em primeiro lugar, porque ele é enviado em nome de Cristo. Em João, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele é enviado em nome de Cristo, e é por isso que ele é chamado também de Espírito de Cristo. Outro motivo pelo qual ele é chamado de Espírito de Cristo está em João capítulo 16, versículo de número 14. Ele glorifica o Cristo crucificado e ressurreto nesta época. A Bíblia vai dizer nesse versículo que citei, João 16, 14, Jesus diz o seguinte: ele me glorificará. E aqui eu já quero deixar uma informação também muito importante. Pegue isso. Esses títulos, né, do Espírito Santo ou nomes, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, eles estabelecem e evidenciam a relação direta do Espírito Santo com a Trindade. Há uma perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Glória seja dada ao nome de Jesus. Dentro das Escrituras, o Espírito Santo também é revelado como Espírito Consolador, conforme João capítulo 14 ao capítulo de número 17, e também Atos capítulo 9, versículo 31. Olha o que a Bíblia diz: a igreja ou as igrejas eram edificadas andando no temor do Senhor. Senhor aqui é uma referência a Jesus, no temor do Senhor e na consolação do Espírito. O Espírito consola as igrejas. A igreja anda na consolação do Espírito, porque o Espírito é um Espírito consolador. E a palavra consolador, paracletos, no grego, nos ensina que o Espírito Santo atua como nosso advogado misericordioso. Você está precisando de consolo? Recebe aí o Espírito Consolador, que vai confortar a tua alma, que vai advogar as tuas causas com interesse, com misericórdia, com amor. Bendito seja o nome de Jesus. E à medida em que vamos aqui conhecendo os títulos, os nomes do Espírito, vamos aprendendo acerca de sua atuação, de seus ministérios. Glória a Deus. Quem pode dizer um amém por isso? Isso é bênção, irmãos. Em quarto lugar, o Espírito também é revelado dentro das Escrituras como o Espírito Santo.
Olha o que diz esse texto aqui. Por que Espírito Santo? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 6 ao versículo de número 8. Ele é o Espírito Santo, né? O pneuma hagios, o Espírito Santo. Olha o que diz. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Você não pode fazer isso. No final, Paulo vai dizer por quê. Ele diz aqui, porque o Senhor é o vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nós devemos ser santos, porque o Espírito é santo. E uma das principais obras do Espírito Santo é a santificação. É Ele quem santifica o homem. É Ele quem gera no homem fruto do Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. O crente é santo não pelo esforço próprio, mas porque ele tem a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Um outro título do Espírito Santo, que ele é conhecido dentro das Escrituras, é o Espírito da Promessa, conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Ele, o Espírito Santo, é chamado dessa forma, o Espírito da Promessa, porque a sua graça, o seu poder e as bênçãos principais do Antigo, ou melhor dizendo, as bênçãos principais prometidas no Antigo Testamento fazem referência a ele. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Joel capítulo 2, versículo 28. No Novo Testamento nós também temos a promessa do Espírito, Lucas 24, 49, Gálatas capítulo 3, versículo de número 14. Ele é o Espírito Santo da promessa. Ele também é conhecido como o Espírito da Verdade. João capítulo 17, versículo de número 14, a Bíblia diz que ele guiará todos os discípulos em toda a verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele também é conhecido como o Espírito da Graça. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 29. E ainda ele também é revelado nas Escrituras como o Espírito de vida. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 2. Olha o que é que diz o texto. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ele é o Espírito de vida. Recebe vida de Deus aí onde tu estás, sentado na cadeira, assistindo no celular, assistindo no computador, no notebook, no tablet. Vai recebendo vida espiritual aí, vai recebendo desejo de adorar, desejo de servir, desejo de evangelizar, desejo de ser mais crente. Jesus, através de seu Espírito, vai ressuscitar sentimentos aí que morreram no teu coração. Sentimento de ir nos hospitais visitar os enfermos, sentimento de ajudar o próximo, sentimento de orar pelo aquele irmão que está necessitado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é o Espírito de vida. Aleluia! E a Bíblia também vai nos mostrar, nos revelar que o Espírito também é conhecido como Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Espírito de adoção. Ele chega para você e diz: ei, tu é filho do rei, rapaz. Tu é filho de Deus. Ele faz essa comunicação interna. Tu é filho do rei. Anda como filho de rei, glória a Deus. Ah, mas eu não tenho nada. Tu é filho do rei, tu tem herança. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Dê um glória por isso, digite um amém por isso. Você é filho do rei. Você está passando por esse mundo aqui, pode ter privação material, mas você é mais rico do que a pessoa mais rica e abastada desse mundo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. A gente podia falar aqui sobre vários títulos, vários nomes do Espírito, mas precisamos aqui dar prosseguimento à lição. E olhando aqui para o tópico de número 3 aqui na lição, e isso vai lhe servir bastante como subsídio, como complemento para a ministração de sua aula, eu coloquei aqui a pessoalidade
do Espírito. E conhecemos os seus nomes, conhecemos os títulos, mas olha aqui a questão da pessoalidade. O Espírito Santo, ele não é uma energia, como algumas pessoas dizem. Olha, o Espírito Santo é um poder atuante de Deus, uma força. É uma força que atua quando Deus manda. Não é assim. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como tal, ele deve ser reconhecido. Ninguém ama uma energia. O Espírito, como pessoa, ele deve ser reconhecido, amado e respeitado. Por ser uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem personalidade, que é o conjunto das características que definem uma pessoa. Um animal não tem personalidade, a personalidade propriamente dita, né? Porque ele não tem intelecto, ele tem instinto, né? Percebam, quais são as características da personalidade ou da pessoalidade? Intelecto, sensibilidade e vontade. E quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Espírito, ele tem essas características que demonstram pessoalidade. Perceba, ele tem intelecto. 1 Coríntios, capítulo de número 2, vai notando essas referências, são muito importantes. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele penetra na mente de Deus e sabe aquilo que nós não podemos saber. E sabendo aquilo que está na mente de Deus, ele revela ao homem os planos, os projetos, os propósitos. Aleluia, glória a Deus. Talvez você esteja me ouvindo aqui e já teve essa experiência de o Espírito te revelar coisas que ainda não aconteceram, mas coisas assim ainda não aconteceram, mas que certamente acontecerão. Ele viu os planos de Deus e vendo esses planos na mente de Deus, ele revela ao homem que está ali na brecha, que está no centro da vontade de Deus. Você tem promessa. O Espírito Santo já te revelou quais são os propósitos divinos para o teu futuro. Fica na brecha, fica aí aguardando. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vai acontecer. Intelecto é a faculdade que promove a capacidade de compreender. Pode ser sinônimo de inteligência, entendimento. O Espírito Santo conhece os segredos da mente de Deus e revela a igreja de Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. É a primeira característica de pessoalidade. Ele compreende, ele sabe, ele tem entendimento. Aleluia. A segunda característica da pessoalidade que compõe ali, são os componentes da personalidade, é a sensibilidade. E olhe Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30. Leia esses versículos e no final Paulo vai dizer assim: não entristeçam o Espírito. Como é que uma energia vai ficar triste? Como é que um poder vai se entristecer? Uma energia ela é impessoal. Um poder é impessoal. O mar, como uma força da natureza, não tem sentimento. Um relâmpago, como uma força da natureza, não tem sentimento. Um furacão, um redemoinho, ele não tem características de pessoalidade. Mas o Espírito tem sensibilidade. Não entristeça o Espírito. Sensibilidade tem o sentido de emoção, de sentimento. É a faculdade de sentir compaixão, simpatia, ternura, piedade. O Espírito pode ser entristecido pelas nossas ações, pelo nosso modo de viver. Ai, irmãos, mas dá vontade de falar e eu vou falar. Tome cuidado. 2020 talvez pode ter sido um ano que você entristeceu o Espírito muitas vezes. Que você viveu de formas, fez coisas que magoaram os sentimentos do Espírito Santo. Tu é templo de Deus. Tu é morada, casa do Espírito. Não divide o teu corpo com o mundo.
Não suja esse templo com as porcarias, com os pratos que Satanás oferece. O Espírito tem ciúmes. E não é aquele ciúme doentio, né, que cria um cenário, que cria um problema. Não, a palavra ciúme ali é zelo. Ele tem zelo. Ciúme ali também pode ser entendido como medo de perder. Ele não quer te perder. O Espírito tem sentimento, característica de pessoalidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você tem valor. Mas eu vou falar o que Jesus está colocando aqui no meu coração para falar. Recebe isso em nome de Jesus. Não está aqui no subsídio, mas vem aqui quentinho do céu. Lá fora, tu não tem valor. O desejo de Satanás é só te tragar. Já viu como alguém traga um cigarro? Ele vai ali fumando a nicotina, ele fuma a nicotina, o foguinho vai lá acendendo, até que chega no sabugo. Quando chega no sabugo, velho, seco, que não tem mais nicotina, não tem mais os elementos, os aditivos do cigarro, o que é que se faz com o sabugo, velho, seco? Joga fora. Lá fora você é descartável. Lá fora o diabo quer apenas te tragar, te deixar só o sabugo, velho, seco, para depois te descartar. Aqui, o Espírito te valoriza. Aleluia. Recebe isso. Aqui você tem valor para Deus. Ele tem zelo por você. Ele tem ciúmes. Bendito seja o nome de Jesus. Não entristeça o Espírito. É uma segunda característica de pessoalidade. Uma terceira característica de pessoalidade é a vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11. O que é vontade? Vontade é a faculdade do querer, da escolha, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. É livre-arbítrio, é decisão, vontade. E a vontade do Espírito, ela pode ser vista no meio da igreja, na repartição dos dons, como citei aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. A Bíblia diz que ele é quem concede os dons e ele reparte do jeito que quer. Ele tem vontade. Ele tem, se eu botar o dedo ali na energia, né? A energia ali, a tomada, não vai ter vontade. Eu vou dar choque em Murilo, não vou dar choque no outro irmão que botar o dedo ali. Vou dar choque em um, vou dar choque. Não tem vontade. O Espírito tem vontade. Ele reparte os dons no meio da igreja como ele quer. A vontade, essa característica da pessoalidade do Espírito, pode ser vista também nas decisões eclesiásticas da igreja. No primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo de número 28. Depois que eles chegaram a um veredito de um problema que eles estavam tratando, a Bíblia diz: e pareceu bem ao Espírito e a nós. Ou seja, ele concordou. Ele aprovou o que nós decidimos aqui. Nós também gostamos do que foi decidido aqui. O Espírito está presente na igreja. E a sua vontade deve ser levada em consideração. A vontade do Espírito pode ser vista também na obra missionária. Atos capítulo 13, versículo de número 2. A Bíblia diz assim: e disse o Espírito, aparta para mim aí Barnabé e a Saulo, tem uma obra para eles, aleluia. Ele tem essa faculdade, a faculdade do querer, a faculdade de tomar livremente escolhas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual é a vontade do Espírito para a tua vida? Neste momento, a vontade do Espírito é te encher, a vontade do Espírito é te capacitar, a vontade do Espírito é te batizar no Espírito Santo. Você que não é batizado, não pare por aí não, peça os dons, dom de variação de línguas, dom de interpretação de línguas, o dom da palavra do conhecimento, da sabedoria, aleluia, os dons de cura. Pede que ele concede, glória seja dada ao nome de Jesus, o dom de discernimento do Espírito, dos Espíritos, bendito seja o nome de Jesus, ele tem vontade. E falamos aqui sobre os seus títulos, sobre a sua pessoalidade e finalizaremos falando sobre os seus atributos. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Percebam que no segundo ponto aqui da lição, tem esse título aqui, o Espírito Santo e Jesus Cristo.
Eu não estou falando aqui propriamente sobre ele, porque na segunda lição vamos falar sobre a atuação do Espírito no plano da redenção. Então, discorreremos sobre isso aqui com mais tranquilidade e mais tempo na próxima lição. Mas falando sobre as características aqui, os atributos do Espírito, percebam que ele tem todas as características, todos os atributos da divindade. Em primeiro lugar, ele é onipotente. Isso mesmo, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Assim como o Pai é todo poderoso e o Filho é todo poderoso, o Espírito também é. Lucas capítulo 1, versículo 35. Não. Peraí, irmão Murilo. Lucas capítulo 1, 35, eu conheço tanto esse versículo. Esse versículo fala do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, porque para Deus nada é impossível. E à luz do contexto, esse texto está falando sobre o Espírito Santo. Maria, ela ainda desposada com José, não tinham relações sexuais, o Espírito aparece, aliás, o anjo aparece e diz a ela, você vai ter um filho. E ela diz, como é que isso vai acontecer? Visto que eu ainda não conheço varão, não conheço homem, no sentido sexual. E o anjo disse assim, olha, não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá. Aí ele vai e diz aqui no versículo de número 35, isso vai acontecer porque para Deus nada é impossível. Glória seja dada ao nome de Jesus. O divino Consolador, ele tem pleno poder sobre todas as coisas. Confira também o Salmo 104 e o verso 30. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele também é onisciente. Ele sabe e conhece todas as coisas. Ele conhece tudo. E a onisciência é um atributo que só Deus tem. O diabo não tem, o homem não tem, os anjos não têm. É um atributo que pertence única e exclusivamente a Deus. É um atributo incomunicável. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem é que penetra a mente de Deus? Quem é que penetra a mente onisciente de Deus? O Espírito. Aleluia! Aquilo que Deus sabe, o Espírito sabe também. Ele é onisciente. Isso aqui é mais uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele também é onipresente. Eu poderia aqui ir citando várias referências, mas eu resumi aqui a só um texto prova para a gente ganhar tempo. Olha o que diz Salmos, o Salmo capítulo 139, o verso 7 ao verso 10. Não tem como fugir do Espírito. Se eu for lá para cima, ele está lá. Se eu descer, ele está lá. Se eu for para as profundezas, ele está lá também. Para onde me irei do teu Espírito? Ele é onipresente. E esses atributos que eu coloquei aqui, onipotência, onisciência, onipresença, são atributos exclusivos da divindade. Mas, irmão Murilo, o diabo não é onipresente? Não. Ele não tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus perguntou a Satanás, onde era que tu estava? Lá no livro de Jó. Eu estava passeando pela terra. Então, se ele estava passeando pela terra, ele não estava em todos os lugares. Ele não disse assim, eu estou em todo canto. Ele estava passeando, ele estava rodeando a terra. Então, ele não é onipresente. E também, olha, outro atributo exclusivo do Espírito, eternidade. Somente Deus é eterno. Os anjos não são eternos, o diabo não é eterno, os homens não é eterno. Mas espera aí, irmão Murilo. A gente não vai viver pela eternidade. Viver pela eternidade é uma coisa, ser eterno é outra. Olha, nós não somos eternos apesar de vivermos pela eternidade. Por que é que nós não somos eternos? Porque tivemos um começo. Apesar de nossa história não ter um fim, né? Seja uma eternidade com Deus e sem Deus, né? Não tem um fim, mas tivemos um começo. O diabo teve um começo, ele é um ser criado. Os anjos tiveram um começo, são seres criados. Portanto, não são eternos. Eternidade é um atributo exclusivo, incomunicável de Deus. Hebreus capítulo de número 9, versículo 14. Ele é o Espírito eterno. São aqui alguns atributos que mostram, que demonstram a divindade do Espírito Santo. Eu espero que essa simples pré-aula, né, uma aula de apresentação, tenha lhe ajudado para que você ministre melhor a sua aula na escola bíblica dominical. Deixo aqui o meu muito obrigado por você
está participando dessa primeira pré-aula do ano de 2021. Desejo a você um feliz ano novo na presença de Deus e que Jesus abençoe a sua família. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.